Pra você ter uma ideia, o Brasil vai ser, pela primeira vez na história, isso vai acontecer, tá? Nós vamos ter o próximo governo que ele não vai ter. Cara, eu vi recentemente uma postagem sobre uma matéria, não sei se foi o Estadão, não lembro qual foi, dizendo que a conta está invertendo agora Argentina e Brasil. Os argentinos estão vindo para o Brasil fazer compras porque a economia deles fortaleceu. Eu não sei se isso é verdade, Eu também não vi isso não, cara, mas enfim, sinceramente. de toda forma, o que você está achando do governo Milei lá na Argentina? Cara, tem até uma revista Valete sobre o Milei, né? Eu não sou também um grande especialista pra dizer, mas eu acho que o Milei ele teve, apesar de achar ele um cara maluco também, né? Ele teve a coragem de fazer coisas impopulares que eram muito necessárias, cortar subsídio, cortar cargos públicos. E eu acho que o resultado da política econômica dele, ele vai ser muito mais visto no longo prazo do que no curto prazo, A né? economia Se é eu, se eu boa é tô te assim, dando, né? se eu tô te dando um subsídio de energia elétrica que eu corto, o seu primeiro impacto é uma porcaria. Só que ao longo do tempo, isso atrai investimento, isso deixa a economia mais forte, aí você passa a ficar melhor, né? É aquele remédio amargo que demora um tempo para fazer efeito. Eu acho que a consequência da política econômica do Milei vai ser vista muito mais daqui, sei lá, mais 4 anos, mais 5 anos, né. E se eles continuarem com isso, se eles não fizerem a cagada de cair no kirchnerismo de novo, eles vão prosperar mais do que lembrando que a Argentina sempre foi muito maior do que o Brasil, tá. Você pega a primeira metade do século XX, a Argentina ela dava aula no Brasil, e depois o Brasil cresceu muito mais do que a Argentina, no meio do século XX a gente era uma referência, São Paulo principalmente, e depois a gente conseguiu, né, perder o posto novamente. Agora, eu acho difícil o argentino vir aqui fazer compra, né, porque o peso tá valorizado, é isso? Eu não sei, eu sei A que economia tá mais forte, o né, que eu sei é, do ponto de vista deles. do brasileiro, eu tenho, por exemplo, você pega o Cauê, né? O Cauê ele organiza os eventos pra gente. Ele entende muito de restaurante, de lugar, tudo. E ele ia direto pra Argentina. Ele falou, cara, na Argentina você vai com pouco dinheiro, passa o final de semana lá, come a melhor carne do mundo, bebe o melhor vinho do mundo, come o melhor dos leite do mundo, fica nos hotéis maravilhosos, você não gasta nada. Aí beleza, aí tempos depois eu fui. Eu fui no ano passado. Cara, gastei mó grana. Falei, pô, cara, mudou, né? E agora Você então demorou muito eu pra ir. demorei muito. Agora você não vai mais pra Buenos Aires porque eu fui uma vez com o Renan em 2019, a gente foi chamado para palestrar lá. Tem uma coisa curiosa, os caras chamaram a gente para fazer um congresso de política, tal, de comunicação nas redes, e aí eles colocaram de exemplo um vídeo que era do Renan. Só que não sabia que o Renan estava apresentando. O Renan falou, desculpa, fui eu que fiz esse vídeo. Os caras, sério? É? Fui eu. Aí a gente palestrou. E nesse dia a gente foi, cara, numa casa de carnes lá, comemos um bife de chorizo maravilhoso, aquele choripan e tal. E eu lembro que a conta tinha dado muito barato, isso em 2019. Uhum. Eu fui ano passado, 2024, e já foi muito mais caro, né. Imagino agora que se o peso está valorizado, para os argentinos vir para o Brasil e comer coisas boas e aproveitar, sei lá, bons resorts, essas coisas, fique mais barato para eles, mas não sei dizer, Ó, né. o que eu vi aqui agora, rapidamente, é que o peso está valorizado, né, aqui a matéria diz que desde a reforma do governo Milei, o peso se valorizou 40% frente ao dólar, mas estava muito defasado também, né, Sim. então não sei se isso é suficiente. E o real, por sua vez, vem se desvalorizando cerca de 20 a 27% em 2024, né, Sim. isso é coisa mais antiga. E os turistas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2025, os argentinos representaram metade dos visitantes no Brasil, representando quase 2 milhões no primeiro semestre de 2025. É, que assim, eu vou te falar uma coisa, tá, é uma vergonha o Brasil, né, ter esses números de turismo, porque a gente sempre acha que, tem turista pra caramba, né? Rio de Janeiro é cidade maravilhosa. Meu irmão, se você somar todo o turismo do Brasil, todo o turismo do Brasil, não dá o turismo de cidades turísticas ao redor do mundo, Lógico, né? lógico. Paris, com certeza. Paris, se não me engano, é a cidade que mais recebe turistas no mundo, eu acho. Só Paris dá um banho no Brasil inteiro, né? Sim, Você falou de Barcelona e Madrid. Se você somar essas duas cidades, dificilmente o Brasil consegue bater de frente o país inteiro contra esses. sim, Então, assim, nossos números de turismo, eles são ridículos, ridículos, né? E tem sim. que ser mesmo, que um país violento como esse, você vai fazer o quê? Eu fico só pensando que a gente tá vendo, por exemplo, lá no Rio tá rolando o encontro dos BRICS, né, já sem a China, o Xi Jinping não foi, né, enfim, também Uhum. não disseram por quê, mas imagino que agora a China não é mais uma emergente, né, de fato. E o Trump, inclusive, eu li uma reportagem falando que o Trump tinha tudo agora, a ameaça dele tudo é na tarifa, né. Quem fechar com o BRICS agora vai ter o dobro de tarifa, sei lá o quê, enfim, então
que o Brasil perca o posto de liderança, né? Uma liderança forte no continente Sim, por conta da economia. A sim, economia do Brasil está cada vez pior e os caras já anunciam uma coisa, tem a rejeição da população, eles voltam atrás. Quer sim. dizer, geralmente é bom num primeiro momento, né? Mas isso acaba que vai irradiar para outro lugar, né? Então, tipo, o IOF vai aumentar. Não, não pode aumentar o IOF, não sei o quê. Tá bom, tira o aumento do IOF, mas vai botar em outro lugar. Sim, A gente não vai se sim, livrar dessa, sim, dessa demanda. E os impostos aqui são absurdos, né, sim. cara? Cara, pra você ter uma ideia, o Brasil vai ser, pela primeira vez na história, isso vai acontecer, tá? Nós vamos ter o próximo governo que ele não vai ter nada de orçamento discricionário. Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando você elege um presidente que ele vai ter a chave do cofre na mão. O poder executivo é quem executa, quem pega o dinheiro e compra, né? Então, ó, você é o legislativo, você mandou eu comprar um copo vermelho, mas quem vai lá e compra sou eu. O fato é o seguinte: sempre tem alguma parte do orçamento que é discricionária. Então, ó, você me deu R$ 10 para eu comprar esse copo aqui, mas eu tenho mais 10 para eu comprar outra coisa para a cozinha que eu acho que precisa. Nós vamos, pela primeira vez na história, ter um governo que não tem nada de orçamento discricionário. Todo orçamento está comprometido. Então, toda arrecadação que tiver, ela já tem destino. Então, é como se você me desse R$ 10 e falasse assim: só tenho os R$ 10 para comprar esse copo e mais nada. Então, eu quase não administro mais o país. Porque eu só tenho que pegar o que você me deu e ir lá comprar o copo. Eu virei a minha execução, ela é quase que mecânica, ela é quase que automática. Ela não tem quase nenhum espaço administrativo para eu pensar o que eu quero pro Brasil. Sim. Isso é um absurdo, cara. A gente é viciado em gastos ordinários. A gente é viciado em gastos obrigatórios. Isso é um absurdo, cara. Como é que você pode falar de um país que quer diminuir seus impostos, onde você vai ter o próximo governo que não vai ter nenhum centavo, o cara não pode comprar um clips, porque não tem mais dinheiro. Tá tudo comprometido, né? E aí, novamente, cara, quando a gente vai falar de economia, isso é uma coisa importante deixar claro também para você não cair no discurso infantil, porque eu posso vir aqui e fazer o discurso padrão. O brasileiro paga muito imposto, Claro, tudo isso claro. aqui que a gente já sabe. Não seja infantil, aprenda a cobrar o seu político. Entenda só. Quando a gente fala que a gente tem que acabar com o privilégio, e tem que acabar com o privilégio, Sim. a gente não fala isso porque isso tem um impacto orçamentário direto. Se eu chegar para você e falar assim, cara, vamos diminuir o salário dos deputados pela metade, eu acho que tinha que fazer isso. Uhum. Você não vai pagar menos imposto por causa disso imediatamente. Isso é muito mais uma questão de exemplo, para que este exemplo desague numa questão orçamentária maior do que, de fato, um impacto orçamentário. O que dá impacto orçamentário no Brasil? Uma das coisas que mais dá impacto orçamentário. Número 1, previdência. O nosso maior gasto hoje é com previdência. Nós não vamos ter uma economia boa enquanto a gente não reformar a previdência de verdade. Então tem que fazer outra reforma da previdência. Dessa vez boa, dessa vez de verdade. Sério, né? Que vai mexer na questão da repartição e da capitalização. Nós temos que, por exemplo, acabar com esse monte de auxílio. O Bolsa Família pesa demais na conta do brasileiro. Demais. É muito. Ah, tem que acabar com o auxílio? Claro que não. O cara tá morrendo de fome, você não deixa ele na rua morrendo de fome. E é melhor você dar o dinheiro do que você querer uma comidobras para dar comida para ele. Só que hoje o auxílio é usado de forma imprudente. Sim. Né? Uma das ideias que a gente tem é o seguinte: vou dar um exemplo para você. Se você tem um produto que chama cigarro, e esse produto faz com que o SUS gaste mais dinheiro porque a pessoa tem mais problema de saúde, o que você faz? Você regula esse produto ao ponto de você não proibir, porque senão você vira um país paraíso dos traficantes. Mas você regula para que o cara não possa fazer propaganda, para que o cara pague imposto, para que o cara bata o olho na embalagem e tá lá, que ele vai fazer mal. Você faz tudo isso. O Bolsa Família, eu diria para você que é o cigarro do nosso SUS. Porque o Bolsa Família é um incentivo para você não produzir. E as pessoas podem propagandear isso. As pessoas podem fazer vídeos sacando o Bolsa Família. Ó, saquei Bolsa Família, uhul! O governo pode fazer propaganda, aumentei o Bolsa Família. Isso está errado. Se o negócio faz mal, você tem que proibir a propaganda daquilo. Então é o seguinte, você vai receber auxílio, não só você que é o beneficiário, você não pode se exibir. Ah, Bolsa, tô há 20 anos recebendo, agora eu vou pra lá. Não, você não pode fazer isso, senão você Tem perde. que ter orgulho, né, de você Exatamente. receber. E o governo a mesma coisa. Você não pode ter um presidente que vai falar com orgulho, eu ampliei o Bolsa Família. Não, você tem que proibir a propaganda do auxílio. Sim. É como se eu falasse assim, eu sou o presidente que mais distribuiu cigarros. Não, você não pode falar isso, é ruim, cara. Então, você falar que você distribui muito Bolsa Família não é um mérito, é um defeito. Então, eu acho que a gente tinha que regular, inclusive, a propaganda
do auxílio. Você não pode fazer propaganda de auxílio. Auxílio é uma coisa emergencial, transitória, para que você, durante um período que você está fudido, você tem aquela muleta para você se levantar, Limitado, né? depois vai produzir. É. Entendeu? A gente tem que fazer isso. E aí a gente entra em uma outra questão mais profunda. Nós não vamos tirar das pessoas do Bolsa Família, nós não vamos produzir nada no Brasil se a gente não se reindustrializar. Sim. Por mais que hoje, por exemplo, sei lá, a maior parte das cidades do Brasil, imagino eu, elas arrecadam, né, e elas produzem mais por conta de serviços. Um país não se estrutura através só de serviços. Você não pode ser um país prestador de serviço. Você tem que ser um país produtor, você tem que ser um país industrializado, não só um agroprodutor. Você tem que ser um país industrializado. E para industrializar o Brasil, aí, cara, porque aí é muito mais difícil do que combater o crime organizado. Você acha que esse é o principal problema? Cara, aí é muito difícil. O que seria a ideia? Nós já ficamos de fora, cara, das 5 revoluções industriais que nós tivemos. Nós chegamos atrasados em todas. Sim, Todas. todas. A gente precisa industrializar o Brasil. Como fazer isso? A gente não vai industrializar o Brasil criando Zona Franca de Manaus. A gente tem que pensar o país como um todo. Vamos olhar o país como um todo, vamos entender. Eu acho que um dos modelos, e a gente está escrevendo isso no livro amarelo, que pode ser que seja o modelo ideal para o Brasil, seja um pouco parecido com o que a China fez em termos de experiência. O que a China fazia? Ela escolheu uma zona, então essa zona aqui, nós vamos experimentar uma carga tributária, uma forma de industrializar aqui. Vamos ver se dá certo? E aqui nós vamos experimentar outra. Beleza, põe aí. Esse aqui deu errado. Esse aqui deu certo. Pô, então replica esse daqui para esse. Pô, agora deu certo, legal. Então replica esse modelo pra cá. Ô, deu certo. Agora, pô, legal. Aí sim. Então, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Deu errado, cara. Deu errado. A Zona Franca de Manaus deu errado. Ponto final. Deu errado. Então, não é o modelo ideal. Tá, então, então enche de imposto, aí deixa aquilo lá abandonado? Não. Tá, então qual é o modelo? Não sei, vamos estudar outros. Vamos trazer modelos internacionais, vamos adaptá-los para o Brasil e vamos entender como a gente vai industrializar o interior do Nordeste, por exemplo. Uhum. Você não vai emancipar o Maranhão arrancando dinheiro de São Paulo. Não, tá errado. Você vai emancipar o Maranhão fazendo com que o Maranhão seja autossuficiente.